Olá, boa noite já, 18 horas de segunda-feira. Estamos com mais uma transmissão ao vivo do Portal Pro Legislativo. Portal Pro Legislativo é uma iniciativa de jornalistas que cobrem o Legislativo há alguns anos e são interessados em reunir esforços na produtividade legislativa, em que o Legislativo, especialmente os municipais, voltem a ser relevantes para suas comunidades, voltem a fazer diferença para a sociedade, voltem a fazer diferença para as suas cidades, voltem a planejar as suas cidades, isso no aspecto físico, no aspecto de valores, né? E nós temos, então, aqui procurado trazer pessoas que, de alguma maneira, têm procurado fazer avançar os paradigmas que fazem o dia a dia das câmaras municipais. Na última transmissão ao vivo, nós tivemos aqui a presença do Cristiano Ferri, que é o diretor do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, que faz um trabalho muito bacana de comunicação digital, que faz um trabalho de colocar o legislativo atual municipal na era da sociedade digital e conectividade. E hoje a gente também sempre procura acompanhar os fatos aí do dia a dia, do noticiário que envolve as câmaras municipais. Trouxemos hoje que a nossa convidada, a vereadora Tainara Faria. A vereadora é da Câmara Municipal de Araraquara e recentemente ela teve uma evidência, digamos assim, por uma atitude aparentemente prosaica, né, de caráter e arbítrio individual, porque no início de uma sessão da Câmara Municipal, a vereadora, que normalmente era lido trechos da Bíblia, vamos até esclarecer em que situação que foi, ela acabou se recusando. Isso acabou repercutindo na cidade, além da cidade, também repercutiu na mídia nacional, porque, de certa maneira, fatos, independente de onde aconteça na geografia do país, ele repercute e se multiplica quando o fato bate de frente ou é sensível no que as pessoas querem se expressar no momento. E esse fato, então, teve uma repercussão bastante grande e a gente vai procurar dar uma oportunidade, um momento interessante de falar aqui com a vereadora para discutir o que motivou ela, os valores, o que isso significa, por que ela fez e tentar, porque isso pode ser importante para o Legislativo. Bem-vinda, vereadora, super obrigado aí por atender o pedido aqui do Pro Legislativo. Provavelmente nossa audiência principal são pessoas que trabalham em câmaras municipais, pessoal de movimentos de cidadania, gente que de uma forma ou de outra quer transformar, quer fazer as coisas andarem para frente. Então, super obrigado em primeiro lugar e queria, aproveitando que a senhora se apresentasse, saber se é a sua primeira legislatura, qual o seu partido, como está sentindo aí os primeiros momentos na qualidade de agente pública da Câmara Municipal. Muito boa noite, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, Portal Pro Legislativo. Fico muito feliz de estar conversando com vocês, né? E uma boa noite especial para todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Para me apresentar, então, meu nome é Tainara Faria, né? Fui eleita para a primeira legislatura, né? Com 1.572 votos aqui em Araraquara. Fui a terceira pessoa mais votada do município e a mulher mais votada aqui do município de Araraquara, e sou também a primeira mulher negra eleita neste município. Bom, aqui na Câmara Municipal eu desempenho o papel de procuradora especial da mulher, né? Sou presidenta dessa comissão e também faço parte da comissão especial e permanente de legislação, redação e justiça, que é uma comissão onde passam todos os projetos de leis aqui, aliás, em todas as câmaras, né? Mas faço parte dessas comissões atualmente. Essa sou eu nesse momento. E também, né, estudante do curso de Direito, concluindo aí a faculdade. E, Tainara, começando pelo início, o que te motivou a procurar ser vereadora? Você é jovem, né? Desculpe até te perguntar a idade aí, em público ainda, mas eu gostaria de saber o que te motivou a ser vereadora, o que realmente, se você tinha algum tipo de ativismo, de militância anterior. Certo. Não tem problema nenhum eu perguntar pela idade. Por enquanto, né, Sérgio? Não sei se quando eu ficar mais velha eu vou ficar com receio de falar. Eu tenho 22 anos, né? E minha mãe
sempre trabalhou em 2 empregos, ela sempre teve um complemento aí para poder nos sustentar. Então, todas as campanhas políticas onde ela podia ser cabo eleitoral, ela trabalhava. E aí, em 2013, eu vi uma mulher ser candidata a prefeita aqui no município de Araraquara, e aí me despertou, né? Puxa vida, as mulheres podem participar da política. Porém, eu tinha apenas 13 anos. E aí, com o passar do tempo, com o ingresso no ensino médio, onde a política é mais discutida, está mais aflorada, eu comecei a participar mais do Partido dos Trabalhadores sempre, né? Que foi o partido que minha mãe sempre trabalhou. E em determinado momento eu decidi que não queria mais nem balançar a bandeira de outro candidato, nem entregar o papel de outro candidato, que tinha plenas condições aí de representar os interesses periféricos da comunidade de onde eu venho. Então foi esse o meu desejo, né, de representar a população a qual eu conheço, a qual eu convivo. E na sua visão, Tainara, como é que você via a Câmara Municipal, como é que você via o papel do vereador? A política tem sofrido um certo estresse, né? Os políticos hoje estão com um certo desprestígio, né? A gente vê um período de transição e justamente uma das demandas é que tem muito pouco jovem na política, né? A política representa muito pouco essa chamada geração X, Y, Z, os millennials, né? Você não teve receio de se aventurar na política justamente nesse momento? Puxa vida, Sérgio, essa pergunta é muito importante, até porque o papel do portal, qual você explicou, é exatamente esse, né? Desmistificar tudo que envolve a política. Então, de fora, eu via, né, vereadores que eu achava que não faziam nada pelo município, que não trabalhavam, que tinham altos subsídios para ficarem em suas atividades, né, profissionais, afastadas da política. Então eu via como a maioria da população hoje infelizmente vê, né, como pessoas que recebem subsídios altíssimos para trabalhar pouco pela população. E aí, entrando aqui na Câmara Municipal, eu entendi que não era nada disso, né, que a gente trabalha demais mesmo. É lógico que tem um ou outro quadro que é eleito pela população que não desempenham 100% do que deveriam desempenhar, mas assim, a Câmara Municipal faz o município andar, né, que a população muitas vezes não entende isso. Por aqui passam todos os projetos de lei para que o prefeito possa trabalhar, por aqui passam, às vezes, a aprovação de salário dos servidores, né? Então, a Câmara Municipal é o órgão efetivamente mais próximo do povo e que faz com que o município ande e funcione, porque sem o legislativo para analisar, para discutir, para reivindicar os direitos da população qual ele representa, talvez o município não fosse tão diverso, tão plural e teria aí apenas os interesses, muitas vezes, do prefeito colocados na prática. E, deste modo, né, pensando que a Câmara Municipal era cheia de pessoas sem fazer nada, né, sendo jovem e trabalhando no direito, né, tendo a faculdade de Direito e vendo as diferenças sociais, que eu quis ingressar na política, mesmo sabendo de todo o desgaste, de tudo que envolvia, né, o meu ingresso numa campanha eleitoral e principalmente pelo PT no momento político que o PT estava vivendo ali em 2016, né? Então, com todas as implicações, eu via que se fazia necessário ter um jovem na política, não só um, mas vários, e renovação, que também não está diretamente ligado ao jovem, né, para pleitear e representar os direitos das comunidades menos representadas. Tá certo, Tainara. Eu acho que deu para ter um perfil da tua atuação, tua atividade, a situação e o contexto que você acabou se candidatando como vereadora. E que bacana, eu hoje, né, apesar de ser de uma geração ainda... eu sou da geração dos anos 70, mais ou menos, vamos chamar, a gente se baseia na geração quando você foi adolescente, jovem, né? Mas hoje eu sou uma das pessoas que acompanha a legislativa e a política há muitos anos e eu realmente, independente da questão partidária, eu me ressinto de ver jovens que traduzam um pouco mais, né, a urgência que a sociedade moderna, a sociedade que quer transformar, precisa do poder público, do debate nas instituições públicas. Agora eu queria ir ao ponto, então, que hoje nós chamamos, né, que a gente sempre procura ali captar, flagrar alguma coisa que está em movimento no legislativo para trazer para debate, que é a questão daquele fato, né, que aparentemente poderia ser prosaico, interno da sua Câmara Municipal, e de repente ganhou um certo destaque, né, que é a questão da sua recusa de ler o trecho da Bíblia. Você, quando se recusou a isso, você fez já assim, digamos, você já vinha pensando nisso, foi algo de improviso, né, algo que te veio de súbito, né?
ou você realmente pensou, racionalizou e fez isso de maneira bem ponderada, equilibrada, porque você acha que estava tomando uma atitude de exemplo e um exemplo bom de transformação? Como é que foi a origem disso? Bom, Sérgio, nesse sentido de pensar, de ponderar, de analisar o ato, sim, eu só não sabia que teria a repercussão que teve, né, que foi muito grande realmente em nível nacional. Mas, entendendo as pautas que eu defendo, né, aqui dos direitos humanos em Araraquara, que é a comunidade jovem, a comunidade negra, a comunidade LGBT e as mulheres, pensando na questão das religiões e pensando na questão da representatividade da Casa do Povo, eu via que eu não podia permanecer inerte, né, neste fato que não é correto, né, porque se a gente tem a Casa do Povo, a gente precisa efetivamente representar a população, e a população não é feita apenas, né, de cristãos que seguem o Evangelho. Então, sim, foi uma decisão pensada, ponderada, não foi de improviso, mas sem saber a repercussão que teria, né? Porque para mim até pensei que era para ser uma posição recorrente das câmaras de alguns vereadores. A gente precisa de posturas como essa, né? Reivindicando a representação de outras religiões na Casa do Povo. E na sua Câmara Municipal, né, a Câmara Municipal de Araraquara, como é que eram as rotinas, assim, para a gente entender? As sessões aí são uma vez por semana, 2 vezes por semana, e toda vez que inicia a sessão tem algum rito como esse, da leitura de algum trecho da Bíblia? Como é que funciona? Sim, Sérgio, aqui, né, em Araraquara, nós temos uma sessão por semana, que ocorre às terças-feiras, né, a partir das 18 horas. Às 18 horas, para que as pessoas que saem do trabalho possam vir até a Câmara, acompanhar a sessão, reivindicar os projetos, enfim. Então, a sessão se inicia, né, após a chamada regimental, com a leitura de um trecho da Bíblia, onde um vereador ou outro faz a partir de um sorteio que tem, quando o vereador faz a opção. A gente pode fazer a opção por ler ou não a Bíblia, né? Tem essa opção que que a gente pode fazer no início da legislatura. Então, e continua, viu, Sérgio? Você perguntou se continua desta forma, né? Eu fiz a opção pela não leitura, tentei levantar o debate, mas é um debate muito difícil numa Câmara com a maioria de cristãos. Entendo. Eu viajo muito fazendo eventos legislativos, dando curso de comunicação legislativa, que é a minha especialidade, e aí assisto muitas sessões de câmaras municipais e já vi bastante sessões em que tem trechos da Bíblia, câmaras municipais que têm a cruz em suas instalações, né, no próprio plenário, tem até rezas antes, né, eventos assim maiores da sociedade que acontecem dentro da Câmara e que tem algum tipo de reza antes, né? Sim, as sessões solenes também tem essa leitura, você tem razão. Exato, né? E eu já faz um certo tempo que muita gente procura, às vezes, né, até com receio de algum tipo de represália, ao invés de publicar na sua rede social algum tipo de coisa que lhe desagrada, às vezes acaba até passando para mim. Câmaras de até capitais, né, em que capelas são cedidos às vezes para uma única religião, né, fazer reuniões variadas e tal, então que chamam a atenção porque, na verdade, depois que teve a separação de Igreja do Estado no Brasil, que se eu não me engano foi na época ainda da ditadura militar, que a gente teve um presidente que era um presidente luterano, que era o presidente Ernesto Geisel, né? E aí ele fez a separação. Né? Teve a coragem de fazer a separação. Exato, que precisou ter um presidente de outra religião, né, que se importasse com aqueles que não eram da religião da maioria, para fazer exatamente a separação. Eu sou da opinião que o teatro da política, os espaços públicos, né, eles são sinalizadores para onde devemos ir, devem ser de alguma maneira exemplos, né? Por exemplo, né, hoje tem uma coisa que eu acho bem bacana, tem umas 2, 3 câmaras municipais no Brasil que, por exemplo, estão colocando teto solar. Porque se autopaga? Não, porque o prédio público, de uma maneira ou de outra, ele pode induzir para uma cadeia econômica do bem.
Hoje tem tribunais de contas, como de São Paulo, Espírito Santo e outros, que aceitam a licitação sustentável, ou seja, de repente você pode pagar por um produto um pouquinho mais caro, né? Porque ele está dentro de uma cadeia de sustentabilidade. Eu posso pagar, por exemplo, por um papel 20% mais, ele não é o mais barato, mas ele vem de florestas renováveis, porque eu estou incentivando uma cadeia econômica de construção de uma sociedade melhor, né? E eu vejo, então, essa questão religiosa, né? Onde o prédio público e o rito público também podem ser ali exercidos de uma maneira mais plural e mais aberta. E hoje em dia, né, me parece... não sei como é que é em Araraquara, né, mas que uma parte razoável do Brasil hoje é muito plural religiosamente, não é, Tainara? Claro. Quer dizer, não é mais a predominância de uma religião só, né? Com certeza, eu tenho que ter a noção, né, Sérgio, que eu fui eleita não apenas por católicos ou evangélicos que seguem ali a Bíblia Sagrada, né, eu tenho que ter a noção que fui eleita pelo povo para representar o povo, e que esse povo nós temos composto, né, de católicos, evangélicos, kardecistas, candomblecistas, umbandistas, ateus, enfim, a gente tem uma diversidade imensa, né, de pessoas e religiões. E a gente não pode se ater apenas às maiorias, né, que são os evangélicos, os católicos, os cristãos, né, que seguem o evangelho. Então, deste modo, eu preciso pensar, eu, enquanto católica, porém, aqui na Câmara, despida de todos, né, os meus preceitos religiosos, no sentido de pensar que eu tenho uma população a representar que segue várias outras doutrinas, né, de que eu preciso garantir a representação e a representatividade do povo nesta Casa de Leis, porque é muito abstrato pensar que a gente tem apenas católicos e evangélicos, e mesmo se tivéssemos votos apenas de católicos e evangélicos, de cristãos, que nós não teríamos que legislar, que atuar pelas outras religiões e pelos povos que seguem outras religiões. Então, nesse sentido, né, a gente tem que pensar um pouco, colocar um pouco as nossas convicções pessoais de lado e representar o povo que realmente nos elegeu, porque senão a Casa de Leis vira uma casa de representação dos entes, né, dos vereadores, das autoridades, e não. Aqui a instituição precisa representar e precisa ter a cara do povo. Exato, eu concordo plenamente, Tainara, e eu acho que hoje em dia, se não me falha a memória, cerca de 47%, 48% da população é católica, 30 e poucos por cento da população, 30% da população é evangélica. Eu acho que temos hoje por volta de 8% da... Alô? É um percentual nessa linha mesmo. Por volta de 8% da população é de religiões afros, né? 3 a 4% são ateus ou agnósticos, que a gente chama, né? Fora as outras minorias, digamos assim. Então, hoje eu acho que está bem dividido. Eu queria agradecer aí o pessoal que está participando no chat, o Gabriel Santana, o Geander Barbosa, Camila Aires, o Rogério Moreira, Fernando das Dores, Fernando que é lá da Câmara de Mogi Mirim, Fernando que é inclusive da área jurídica, e fala o seguinte: entendo que o Estado é laico, porém acredito que existem questões bem mais sensíveis que deveriam ser colocadas em primeiro plano. Claro que essa minha fala não quero reprimir qualquer manifestação. Não, Fernando, eu acho que é um pouco por aí. Eu sei que hoje em dia quem alega justamente que existe uma história, existem tradições, né? Existe uma transição disso, talvez, né? Que é algo discutível, a discutir, digamos. O Geander Barbosa coloca, vereadora, mas vereadora, uma pergunta: por que houve uma missa no bicentenário da cidade e não uma solenidade religiosa? Isso não reforça o ato cristão no espaço político? Muito boa a pergunta do Geander, né? O Geander, que é sociólogo, professor. Isso, conheço aqui de Araraquara. Bom, a programação dos 200 anos foi feita por uma comissão, né? Uma comissão organizadora, e isso foi feito no Executivo. Inclusive, nós, do Legislativo, não pudemos participar. Nós, vereadores, não pudemos participar desta comissão organizadora aí das atividades dos 200 anos de Araraquara, né? Mas concordo, em gênero, número e grau, que se houve a missa solene dos 200 anos, deveria também haver outras solenidades. Ocorre que os 200 anos também
foi os 200 anos da Igreja São Bento, né, Matriz de São Bento, que é o padroeiro de Araraquara. Então, vieram algumas autoridades da Igreja Católica para celebrar essa missa, né, não só em comemoração dos 200 anos de Araraquara, mas também dos 200 anos da Igreja Matriz de São Bento, que é o padroeiro aqui de Araraquara, né? Mas concordo, a gente precisa trabalhar, inclusive vou me atentar para que nas próximas comissões organizadoras de evento tenhamos representantes de todas as linhas, né? De todas as religiões, para garantir que tenhamos outras celebrações, outros cultos, né? Celebrando as atividades de 200 anos, 201 anos da nossa cidade. Eu acho que realmente hoje em dia tem que prezar pelo aspecto ecumênico, né? Nós temos até exemplos aí grandes que conseguiram reunir o país, como no fim da luta contra a ditadura, diretas já, em cultos ecumênicos que tinha padres, tinha pastor, se tinha rabino, né? Então, me parece que esse sentido ecumênico é o que deve se estabelecer, sem privilegiar digamos religião, assim, uma religião, procurando fazer uma transição possível nos prédios públicos que conservem suas histórias, porque nem todo prédio público tem uma história tão bonita assim. Tem prédio público construído por escravos não remunerados. Quer dizer, nem tudo que é da nossa história deve ser celebrado, mas é claro que deve ser lembrado e deve talvez fazer uma transição, né? Os países da chamada democracia ocidental são países que têm passado por essas discussões, né? Teve na França, alguns anos atrás, que mudou a Constituição e acabaram sendo tirados e proibidos qualquer rito religioso e qualquer símbolo religioso dentro do espaço público. Na França, a discussão foi muito grande, a tal ponto que foram tirados símbolos religiosos, inclusive do Poder Judiciário, que nós temos aqui ainda no Brasil, né? Em todos os fóruns hoje nós temos ainda símbolos religiosos católicos, né? Nesse sentido, Sérgio, desculpa te cortar, só para a gente não perder, né, o fio da meada. Para você e para o Geander também, que nos fez a pergunta. Inclusive, eu acabo de sair de uma reunião com o Concedir, com algumas secretarias aí aqui de Araraquara, né, para pensar o mês de novembro e as atividades. E nesse sentido, Sérgio, do que você falou, de cultos ecumênicos, né, a gente pensou exatamente nisso. Não em ressaltar apenas as religiões de matriz africana no mês de novembro, mas trazer o padre, o pastor, as autoridades religiosas que queiram participar deste culto envolvendo todas as religiões para garantir a representatividade, né, dos povos. Então, é importante a gente lembrar disso, que quando nós temos uma comissão organizadora com representantes de várias religiões, a gente pensa realmente, né, de fazer algo que tenha a representatividade do povo garantida. E no sentido do que você disse, Sérgio, a respeito dos símbolos religiosos nos espaços judiciários, é muito perigoso, né? É perigoso porque nós estamos em plena pauta de discussão em relação aos direitos dos homossexuais, né? Enfim, dos travestis, lésbicas, enfim. Então, a Bíblia Sagrada, ou o símbolo de Jesus Cristo na cruz, né, no judiciário, mostra aí que nós talvez não sejamos prontos, e nós temos que estar prontos para criminalizar a homofobia, a LGBTfobia. Então, esses símbolos religiosos nos espaços judiciários é tão perigoso quanto símbolos religiosos no espaço da Câmara Municipal, porque a gente não pode falar em fazer-se justiça, né? Ou a gente leva em consideração a nossa Constituição ou a nossa Bíblia Sagrada. E aí, nossa Constituição, que também foi feita com base religiosa, mas que hoje, com o STF abrindo precedentes aí, e inclusive dando decisões favoráveis e resoluções afirmando o casamento homoafetivo e tantas outras coisas que a gente precisa discutir. Então, símbolos religiosos, tanto nos espaços públicos, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, quanto no Judiciário, é muito perigoso, porque a gente vê aí uma comunidade, alguma cultura que não será contemplada pela Bíblia Sagrada ou pelo que é pregado exclusivamente, vamos dizer, na Igreja Católica, né? Porque o símbolo, as imagens, é exclusivamente das igrejas católicas. As evangélicas, apesar de serem cristãos, não adotam, né, as imagens de santos, enfim, que nós encontramos nos espaços públicos. Então a gente precisa ressaltar essa questão do quanto é perigoso nós queremos fazer justiça, ver a justiça sendo feita, mas não levando em conta os direitos da comunidade LGBT, que não estão previstos, logicamente, na Bíblia, e que aí a Constituição tenta
garantir esses direitos, em pauta que já foi retirado várias vezes a criminalização da LGBTfobia, então ressaltar o perigo aí dos símbolos religiosos nos espaços judiciários também. Me parece, né, a gente fazendo uma leitura histórica, a gente sabe que a civilização que teve início na bárbara, nas disputas territoriais, na lei do mais forte, né, as religiões tiveram um papel fundamental na seleção de alguns valores para criar civilidade entre os povos, né, e criar alguns valores mínimos, né, de convivência do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, hoje, me parece em paralelo que o poder público tem uma função muito grande, que é de adotar algum grau de racionalidade na vida em comum, na vida em sociedade, no uso dos recursos públicos, no respeito às minorias, porque hoje em dia, como é que se diagnostica a qualidade de uma sociedade? É pelo direito às minorias. Hoje o pessoal, até alguns falam, não, está virando uma ditadura das minorias, né? Mas, no entanto, é porque por muito tempo não houve esse avanço. Então, você mensura a qualidade da democracia pela capacidade de quem tem pouca voz se expressar. Então, por isso que as minorias hoje estão muito em voga. Tanto faz minoria em qualquer segmento, em qualquer área. Mas o poder público hoje, ele, de certa forma, ele vive na questão da busca da racionalidade. E dentro disso, né, preservar o espaço público para que a racionalidade possa, de alguma maneira, ser preponderante, né, do discurso público e da narrativa pública, é relevante. E muitas vezes, então, a teatralização de estar presente símbolos religiosos ou não, eles são importantes para a educação futura, né? Por isso que a França acabou retirando os símbolos religiosos do judiciário. Por quê? Porque, estando algum tipo de símbolo religioso dentro do judiciário, significa que aquele símbolo religioso está associado à justiça, está associado à verdade. Então, esse teatro público tem alguma função, né? Então, eu te dou assim razão, e eu acho que é uma questão que os legislativos têm que discutir, até que ponto eles querem ser novamente uma arena pública de debates, de forma imparcial, ecumênica, né? E com atos teatrais públicos da boa política, né? Conduzir o público de uma maneira totalmente imparcial. Então, não vejo como uma forma de desconsiderar a história, né? Mas como fazer a história andar para frente, né? Preservar, isso, andar para frente sem destruir. Como? Isso. Desculpe. É isso, preservar a memória histórica, que deve ser aprendida, sim, nas escolas, né, e utilizar os espaços públicos conforme a destinação de cada um. Eu falei a respeito da criminalização da homofobia, da LGBTfobia, mas a gente também precisa discutir pautas como a descriminalização, né, do aborto, que também os símbolos religiosos são colocados aí, e já tem uma tendência, né, bíblica, né, da Bíblia Sagrada, que criminaliza o ato do aborto. Então, a gente precisa pensar em vários direitos que são cerceados quando se coloca a Bíblia ou imagens ou a religião, né, acima de tudo. Então isso tudo é muito perigoso. Acho que cada espaço tem a sua destinação correta e a gente precisa tomar muito cuidado de que maneira a gente vai usar os espaços públicos. É perfeito colocar a situação de que ter uma imagem no espaço judiciário, seja lá qual for, diz que essa imagem está ligada à justiça e que talvez outras imagens não estejam, né? Porque daí, falando de religiões, a gente deixa, né, várias outras pessoas, autoridades religiosas ou até mesmo santos fora dessa questão. Então é importante a gente colocar que, para além de ter uma imagem associada à justiça, a gente tem apenas a imagem de Jesus Cristo, tirando todas as outras imagens de outras religiões da representatividade, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Me parece que hoje em dia o brasileiro, mais do que nunca, nos grandes movimentos e coletivos de cidadania, nas redes sociais, ele quer e deseja ser tratado como adulto, né? Ele não deseja mais ser tutelado e não acredita mais que vai ter grandes salvadores da pátria na política, né? E deseja uma democracia mais transparente, mais dinâmica, com consultas populares, maior participação popular e social a todo momento. Eu acho que, então, essa questão, a gente sabe que a questão religiosa dentro do espaço público, do símbolo religioso, veja, é uma questão sensível, mas não vejo por que não ser tratada hoje de forma muito claramente, cada legislativo municipal da sua maneira, né?
e podendo com isso fazer crescer, porque muitas vezes a imaturidade administrativa, pública e política também é pelo fato de que não é dada oportunidade para o cidadão precisa ser amadurecido politicamente. E toda a discussão de valores eu vejo que só pode fazer com que isso amadureça. Vereador, eu agradeço muito a sua presença, a gente já aí ocupou os 30 minutos que a gente achava, o assunto ele é interessante, fascinante, a nossa Constituição é contraditória, né? Fala que... o Estado é laico, mas no final é promulgado em nome de Deus. A Constituição é promulgada em nome de Deus, né? Então, parece bem coisa macunaíma, né? Que aquela... tem vários caráteres, a mesma coisa, a chamada solução jabuticaba, que só tem no Brasil. Eu queria só a sua consideração final, a sua despedida aí do nosso público, agradecendo a sua participação. Bom, Sérgio, então aí, o pessoal que nos acompanha, que nos assiste, eu quero agradecer o Portal Pro Legislativo, não só pelo espaço, pela oportunidade de dialogar com a população, mas também pelo trabalho que se faz pelo Legislativo, né? Pelo fortalecimento dessa instituição tão enfraquecida, para mostrar muitas vezes a verdade, o outro lado, né, de que não é visto pelas grandes mídias aí, então eu agradeço o espaço e o trabalho que é desenvolvido. Para o pessoal que está nos acompanhando, eu nos deixo à disposição aqui na Câmara Municipal de Araraquara, né? E também pelo e-mail, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu possa ter falado e queira discutir, tem o nosso Facebook, que é Tainara Faria, né? E também o nosso e-mail, que é vereadora@gmail.com. A gente fica à disposição para sanar qualquer dúvida, para discutir quem for de Araraquara para vir até aqui no gabinete 11 na Câmara Municipal, ou também mandar suas considerações aí pelo e-mail que a gente responde também. Estou à disposição, brigadão, Sérgio, pela oportunidade e me deixo à disposição também para discutir sobre outros temas. Agradeço a vereadora Tainara, o espaço aqui no Pro Legislativo está sempre aberto, né? A questão é interagir, dialogar, colocar assuntos palpitantes, preferência assuntos, justamente aqueles mais sensíveis, às vezes aquele que ninguém quer tocar, porque sabe que de uma maneira ou de outra pode constranger as pessoas. Mas está na hora, enquanto brasileiros, e principalmente enquanto legislativo, a gente tocar e falar do que é principal, construir, entender a diferença, entender o que pensam os outros, porque ouvir é muito mais importante, às vezes, do que falar, respeitar o outro com generosidade. Hoje em dia, do meu ponto de vista, é o grande valor para ter liderança de gritar, de berrar mais alto. Não é necessariamente a liderança que a sociedade hoje precisa. Né? Precisamos de lideranças maduras, precisamos de lideranças que entendam o outro lado e sejam articuladores das diferenças. Né? É isso, a meu ver, que está faltando, e esse tipo de talento é criado dentro da Câmara Municipal. Eu dou um viva às câmaras municipais, que eu acho que são espaços que podem discutir coisas que o nosso grande teatro do Legislativo Congresso não tem espaço. Precisamos voltar a valorizar, elas serem espaços fundamentais de expressão política, de formação política e cidadania. E nós, enquanto pró-legislativo, eu sou só um jornalista, mas hoje em dia nós também precisamos de espaço que não sejam espaços institucionais e oficiais para discutir. O pró-legislativo serve para isso, um foro não oficial, mas que pretende ser transformador e acolhedor das discussões do Legislativo e está aberto a qualquer vereador, qualquer militância, qualquer cidadania, inclusive até aqueles que nesse bate-papo acham que não foram, digamos assim, contemplados com o outro lado, estão abertos. Né? Estamos abertos aqui porque é um espaço de formação, não é um espaço de convencimento, nem persuasão, nem de fazer cabeça de ninguém. É um espaço para dar espaço a quem não tem espaço. Super obrigado, Tainara, mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio. Ótimo. Obrigado pela audiência que está sendo fantástica. Já tivemos aí mais de 35 compartilhamentos. Super obrigado. Até uma próxima oportunidade. Podem deixar comentários no chat, que tanto a vereadora como nós vamos ficar acompanhando. E vai ficar aqui disponível para ser assistido e vocês compartilharem com sua rede de amigos. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Tainara. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Beijão.